falar sobre o Strangle Long Call, né? Só que é o seguinte, tá? O Strangle Long Call, ele já foi melhor. Cara, já foi uma baita de uma estratégia. Infelizmente, nesses momentos de agora, até tá dando algum lucro, mas eu vou dizer que estou um pouco decepcionado com o resultado dos Strangle Long Call que eu andei montando, tá? Bom, o Strangle Long Call, né? Então, mas continuem com essa estratégia na manga. Quando que você monta essa estratégia? Quando você acredita que ele vai ficar dentro de um intervalo, né? E você tem put para vender. Você tem um monte de put que você possa vender, por exemplo. Então o que é o Strangle Long Call? É uma venda do Strangle. Tá certo? Strangle, tá? E compra de call. Então você pode, né, fazer as operações, principalmente se você tentar fazer recebendo dinheiro, existe um parâmetro que você tem que olhar, tá certo? Que é o parâmetro que da equivalência de Mihailov. Esse Mihailov diz o seguinte, que quando você quer fazer uma operação em que você não queira ter risco, tá? Só um parênteses aqui, tá? Só um parênteses aqui. Como que é? Todas as coisas que a gente fala tem risco, não tem risco, eu me refiro principalmente às operações em que você só tem a rolagem mensal. Quando vier a rolagem semanal, cara, até operações que eu condeno, como um Iron Condor, vão acabar funcionando. Porque o fracionamento permite você ter uma chance muito boa para você poder obter tanto rolagem como ganhos bem significativos. Então, o que eu estou falando aqui está relacionado com o quê? Com uma situação, tá? Eu estou me referindo a uma situação de rolagem mensal. Tá? Na semanal, isso aqui é mais vantajoso ainda. Tá? Mas se vai ser de Mihailov é o seguinte. Então vamos supor que você quer fazer qualquer operação e, né, você tem separado pela temporalidade. Né? Separado pela temporalidade. Então, nessas condições, separado com a temporalidade, existe uma equivalência que, prevalecendo ela, o seu risco é baixo. Tá bom? Então vamos supor aqui que eu tenho aqui os strikes, tá? 110, 112, 114, 116, tá bom? Tá. E aqui, né, série A, série B, série C, série D. Tá? E vamos supor que eu falo assim, olha, eu quero vender um cara aqui e eu quero comprar um cara aqui. Tá? Aí a minha pergunta é o seguinte, esses dois caras aqui, eles estão em equivalência? Será que eles estão em equivalência? Quer dizer, será que esse vender essa A110 e comprar uma da E116 tem um risco muito grande? Então nós temos que fazer a seguinte conta. Quando que ele não vai ter risco? Então vamos lá. Tá? Suponha que aconteça o seguinte. No vencimento, né, o ativo esteja 116. No vencimento. No vencimento esteja 116. Então eu vou fazer a seguinte conta. Quantos meses separam? 2, 3. São 4 meses que separam. Eu vou multiplicar aqui por 4,4%. 1,1, né, está o CDI. Tá certo? Quanto que dá isso daqui? Vê quanto que dá isso daqui. Né? 116 dá 510,4. 5,1. 5,1 isso. Então não vai dar. Tá, dá 5,1. Tem que dar R$6 aqui. Porque a diferença é de 6. Então isso daqui não serve. Tá certo? E se eu vender uma da A110 e comprar uma da E115? Será que está tudo bem aqui? Então vamos lá. Vamos pegar 115 e multiplicar por 4,4%. Vamos ver quanto que dá. 5,06. 5,06. Quanto que é o delta estrutural aqui? É de menos 5, não é? 5. Então esse daqui, menos A110. Mais
E 115 está ok. Ele está nas condições de Mihailov. Quer dizer, esse delta estrutural é compensado pela taxa de juros. Então, quando você vai fazer um strangle long call, ele tem que estar nas condições de Mihailov. Senão, não vale a pena. Tá certo? Se não tiver, você vai ter que receber por ele, para poder compensar, né, o risco que você está correndo. Bom, há um tempo atrás, né, nós tínhamos feito a seguinte operação. Vender a G100, vender a S108 e comprar a D110. E a pergunta é, isso daqui estava nas condições de Mihailov? Vamos ver se estava nessas condições. Vamos lá. A série G até a série D são quantos meses? G, H, I, J, K, L, A, B, C, D. São 9 meses. 9 meses vezes 1,1% vai dar quanto? 9,90. Tá certo? 9,9%. 9,9%. Tá? Mas acho que não é, essa conta acho que não é legal, né? Acho que você tem que olhar no 110, tá bom? Tá. Eu vou olhar aqui pro 110. 110 vezes, né? São 9,9%, vai dar aproximadamente R$11. Ou seja, R$11 é superior a essa diferença de 10. Então essa operação está ok. Essa operação está ok. Né? E só você consultar o que aconteceu no final, o que está acontecendo no momento atual, você vai ver o seguinte, que a S108 está pozinhando, né? E a G100 vai ter um valor e esse cara vai superar esse valor aqui. Então, no caso aqui, a D110 vai valer mais do que a G100, tá certo? Então, está ok isso daí. Essa operação está ok. Tá? Ganhou uma grana. Tá? No momento da montagem, né, isso daqui, ele é uma operação que ele vai talvez sair perto do 0 a 0 ou recebendo alguma coisa. Tá? O melhor mesmo é se ele vier perto aqui do 108, 107, porque esses dois juntos aqui vão estar valendo R$8, e esse cara deve estar valendo mais do que 8. Tá? Mas nessa operação, quando você faz um strangle, né? Strangle long call, tá certo? É importante o quê? Ele tem que estar nas condições, tá? De Mihailov, tá? E tem que estar o quê? Além, né, de estar nessas condições, você tem que receber. Receber para montar. Ou você tem que receber para montar, não interessa. Tem que receber para montar. Se você não receber para montar, não vou dizer que está ruim, tá? Mas não, o ganho ele não é tão grande assim. Olha, eu confesso que no passado era muito mais fácil isso daí. Mas agora ele está meio apertado. Mas isso não quer dizer que é para sempre isso daí. Dependendo da operação da voltas curtas, ela pode voltar a ser uma excelente estratégia. Uma excelente estratégia, tá bom? E todos eles aí deram mais ou menos, não deram muito boa não. Tá, deram aí algum ganho, tá? Nada assim muito excepcional. Tá? Bom, tem algumas operações, né, que o pessoal também andou fazendo, que também não deixa de ser um strangle long call. É um strangle long call também, tá? Talvez com uma intenção um pouco diferente. Tá? Então houve um momento, né, em que o pessoal foi lá e vendeu lá a foi a T115. Vendeu lá um pouco de T115. Vendeu lá a T115. Tá? E foi lá e fez o seguinte, vendeu também a H110 e comprou a J115. Só que nessa daqui, o cara embolsou R$5. Tá? Bom, por que essa operação? Bom, vamos lá. Sempre que você resolve vender uma put, acho que a primeira coisa que você deve fazer quando você vende uma put, pode ser de Petrobras, de Vale, de qualquer coisa. Tá? Você vendeu uma put,
uma das sugestões, principalmente que não está muito longe do dinheiro, tá bom? Isso daqui, se eu não me engano, estava R$110,50 o papel. Então, quando você vender uma put, estava dando mais de uns R$5, 5 e pouquinho. Acho que a primeira coisa que você pode fazer é vender uma call na linha do dinheiro. Porque a call na linha do dinheiro é o que tem maior extrínseco. Pegar o dinheiro, aqui no caso da BOVA, você compra uma 2 meses para frente. Dá para você comprar o quê? 2 meses para frente. Tá? A pergunta é por que fazer isso? Bom, só pode acontecer duas coisas, ou sobe ou cai. Se subir e esse cara aqui virar pó, por mais que esse cara dê calor, eu tenho uma opção, R$5 para cima, 2 meses para frente. Então, na pior das hipóteses, talvez eu tenha que pagar R$2,50, R$2,70 para sair daqui. Tá? Porque esse cara aqui tem o quê? Ele tem o valor dele, tem pelo menos os juros, né? Se o mercado for para 120, esse cara vai para quanto? Vai para 10, esse vai valer quanto? 5 mais o DI de 2 meses. Às 2,30, 2,50. Então, eu só pagar 2,50 para sair aqui. Então, não tem grande problema. Mas se o mercado cair e esse cara aqui virar pó, eu tenho esse cara valendo alguma coisa que vai para o bolso. Então, esse estrango, ele também é estrango, que ele não está nas condições de Mihailov, mas não tem problema. Porque você embolsou R$5 aqui já. Tá certo? E se você pegar e começar a olhar a série anterior, que seria o quê? Em vez de H for a série G, em vez de T for a série S, né, do mês anterior, e em vez de J for a série I, você vai ver que isso daqui praticamente está no... Você não paga nada para sair, vai pagar R$1 para sair dessa operação aí. Tá? Né? Embora assim, mas a S115 está quase virando pó. Então, está quase virando pó, né? Agora está virando pó, porque está perto de 115. Mas caso o mercado estivesse no 113, você também não ia praticamente pagar para sair dessa operação aqui. Tá? Então é importante você sempre ver o do mês anterior para ver o que está rolando. E o do mês anterior mostrou que, olha, isso aqui, né, na série G, S e I, né, 2 meses para frente é uma certa segurança. Porque não tem só o DI aqui. Tem também a vol dele, né? A vol dele que incorpora valor. Então, se ele tiver mais ou menos no 112 ou no 111, você vai pagar tipo 1,20, 1,50 para sair dessa operação. Mas se tiver no 112, esse cara valeria 3, né? Valeria 3. Esse vai valer 2, esse vai valer uns 3,50 mais ou menos. Então, essas operações em que você combina call e put, realmente elas são muito... Elas têm uma tendência, né, a ter o quê? Um comportamento, né, bastante vencedor, desde que você possa levar até o final. Isso maximiza mesmo perto do final. Quando chega perto do final, a maximização dessa estrutura é muito, muito grande. Tá? Essas operações eu faço o quê? Eu posso fazer quando eu estou sobrando ou quando eu estou vendido em call. Porque se eu tiver vendido em call e fazer operações desse tipo, caso o mercado venha a cair, desde que eu não faça também grande demais, eu posso até sofrer um strangle long call, mas, né, ou até nessa operação aqui. Mas aí a minha call que eu estou vendido vai virando pó, né? A minha call vendida vai cozinhando, né? E se a minha call vendida que eu estou vendendo vai diminuindo de valor, eu já tô na vantagem. Tá? Bom, tem aqui também um strangle stream. Ele é um strangle, né, que você explora, né, uma condição, né, extrema dele. Tá? Então vamos pensar o seguinte, você fala assim, olha, eu quero fazer uma operação, eu quero vender um strangle e quero receber grana. Tá? Então o strangle coberto funciona assim, vamos supor que eu vendo aqui uma da A110, compro uma da A120 e vendo uma da M120. Eu recebo aqui R$12. Tá? Se eu receber R$12 aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se
mercado subir acima do 110, eu estou vendido na 110 e vendido na M120. Eu vou ter que pagar R$10 para sair daqui. Então, meu potencial de ganho de quanto é? É de R$2. Acima do 110, eu vou ganhar R$2 aí no vencimento. É uma operação boa? Acho que é até ótima. Acho até uma operação ótima isso daí. Porque eu reduzo aí quase que 15% o meu desembolso para sair da operação. Tá? Tem um risco, se o mercado cair forte, você vai apanhar aqui no 110, né? Tá? Porque se você está vendendo uma M120 é complicado. Mas até mais ou menos no 110 eu tenho aí um ganho significativo. Beleza. Então essa operação aí é boa, é um estranho coberto simples. Agora eu posso fazer o seguinte, que tal eu abrir mão dos R$12 eu receber só 10. Eu vou lá e só recebo 10, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um estrango coberto extremo. Eu vendo uma da A110, compro, né? Vendo uma da M120 e compro uma da D120. Compro uma série D120. Consigo comprar lá 3 meses para frente. A minha pergunta é, essa operação aqui, tá? Eu só recebo 10 pilas. Essa operação aqui, ela tem um potencial melhor? Com certeza tem. Com certeza tem, tá certo? Se o mercado ficar entre 110 e 120, eu vou ter que pagar quanto para sair aqui? R$10. Só que me sobra D120, certo? Que pode estar valendo 3, 3,50, vai depender. Vai depender de onde está o papel. Se o papel tiver, por exemplo, 118, menos a 110, menos M120, vai valer quanto? R$10. E a D120 pode valer aqui uns 4,50, né? Afinal, são 3 meses para frente. Tá? Então, quando você pega e monta uma estrutura dessa, você pode pensar, né, num estrango extremo. Tá? Porque aí ele tem um potencial de ganho muito maior. Tá? E se ele chegar perto aqui do 110, 103, 102, ou não, 112, não tem problema. Você vai pagar 10 aqui para sair, essa D120 vai te sobrar alguma coisa aí pro seu bolso aí. Tá certo? Então, esse tipo de operação, ele é bastante interessante, né, quando você quer tirar dinheiro do mercado. Mas quando você quer tirar dinheiro do mercado, mas o fato de você tirar dinheiro do mercado é para pagar outra ronca, putz, é bem mais complicado, né? Ele é bem mais complicado, tá? Muitas vezes você está aí em apuros em alguma operação, muitas vezes compensa até mais você zerar ela e montar operações mais saudáveis. Mais saudáveis, tá? Que nem essa fly escalena, você já começou a ver que matematicamente ela é tranquila, né? Estatisticamente ela tem uma experiência matemática muito positiva, mas não só por isso, ela é fácil de montar. E é com operação OTM, né? OTM é uma maravilha, porque é mais próximo do pozinho e ele tem o quê? Vai ter aí um custo de emolumento, de operação muito mais barato, né? Muito mais barato. Então agora, né, até um tempo atrás, a gente fez muito estrango long call, que deu certo. Só que deu certo com um sacrifício muito grande. A Fly Escalena, quem fez, em 2 semanas, ganhou mais do que quem carregou essa posição aqui durante quase 2 meses. Durante quase 2 meses. Então, o que acontece no mercado? Para cada período do mercado, em geral, nós vamos ter algumas estratégias que funcionam melhor. A gente tem uma batelada de estratégias, tá? Mas quando vocês vão ver os vídeos recentes, a gente sempre fala o quê? De algumas estratégias só. Porque são aquelas que estão funcionando melhor. E quando que você vai saber disso? Olha, você não vai saber disso. Você vai ter que estar acompanhando, né? O lance de falar assim que eu vou viver de renda, né? Aquele papinho, né? De investir em alguma coisa para poder se aposentar. Isso não existe. Isso daí, ele pode existir para quem é multibilionário. Para nós que temos um capital reduzido, né? Limitado, em algum momento você vai ter que ter uma intervenção, você vai ter que trocar de risco, vai ter que mudar de estratégia, vai ter que refinar a estratégia, vai ter que ajustar a estratégia. Bom, tudo que eu conheço que não refina estratégia quebrou.
Quebrou. Em algum momento ele vai acabar quebrando. Porque o mercado muda. Né? Até, olha só que coisa, até estratégias em mercados gigantescos dá problema. Dá problema, tá? Então, olha só, teve lá uma estratégia chamada gradiente linear. Para cada um ponto que caía o dólar, né, o cidadão comprava um mini contrato. Começou a subir, subiu 2 pontos e ele vendia. Cara, estava excelente, até a gente tinha feito robô para isso daí. Sabe o que aconteceu? A gente percebeu que quando tinha mais de 85 assinantes do robô, ele começava a colapsar. Era incrível. O cara ligava lá o robô, ele chegava a ganhar tipo 300, 400, 300 reais por dia, né, com um mini contrato. Chegava a ganhar lá, né? Porque o que acontece? É muito rápido, né? Caiu, foi lá caiu um ponto, compra um mini contrato. Caiu mais um ponto, compra um mini contrato. Subiu 2, vende. Voltou, vai e volta, né? Então, o que acontecia? Era muito simples. Muito simples, né? Ganhou um determinado valor, estopa. Então, estava dando muito certo. E aí, o que aconteceu? Você começa a vender mais assinaturas, a partir dos 80, já começava esse ganho de 300 reais por dia, já caía para uns 150, 120. Voltou lá perto de 200 pessoas, saía todo mundo no empate. E olha que o mini contrato de dólar, ele é gigante, gigante. Então não deveria ter impactância, mas tem. Por isso que a gente fala o seguinte: se a estratégia ela não tem um potencial muito, muito, muito grande de ganhar, não vale a pena. Não vale a pena. Porque no momento que ele começar a ter impactância, os ganhos diminuem muito rápido. Muito rápido. No caso da BOVA, tá, olha que o mini contrato de dólar é um mercado gigante. Tá? 2017, 2018 já era um mercado gigante, agora está maior ainda. E mesmo assim, com uma estratégia que tinha baixa impactância, entrando de 1 em 1, a partir de 80, 100 players, começava a perder eficiência. Tá? Agora, no caso da BOVA, isso já seria bem mais difícil, porque tem o quê? Tem uma pulverização de estratégias, né? E de strikes. E outra coisa, não é day trade. Quando o mercado é de day trade, por incrível que pareça, você acha que não, mas a impactância é muito grande. Porque o que aconteceu no gradiente linear? Você comprava uma opção, comprava um mini contrato, subia 2 pontos, você já vendia. Né? Então, se isso daí estava sendo muito recorrente durante um período muito longo, os robôs começam a ver aquilo e tentam fazer o quê? Tenta sair com 1 ponto ou com 1,5 ponto. E aí isso que gerava impactância, ou seja, não era o mercado em si, era a atuação dos robôs. No caso da BOVA 11, as opções de BOVA 11, a atuação do robô não é uma atuação de uma forma tão intensiva. Ele coloca lá o lote, compra, vende, tá certo? Tem um lote lá comprando, mas não é uma atuação tão intensiva. Em estruturas, em mercado, em que você tem uma atuação muito intensiva de robôs, a estratégia passa a ser uma impactância e muitas vezes de degradação muito rápida. Então você tem que ir trocando ela, ajustando. Então vamos pegar um exemplo. A gente viu que comprando uma do 115, você podia vender 2 do 112. Tem gente que pode fazer o quê? Do 110 com 108. Tá? Mas pode ser uma outra pessoa que, caso o mercado dê uma afundada, por exemplo, faça, por exemplo, do 111 com 109, por exemplo. Então, como você vai ter uma diversidade muito grande de operações, você não vai ter, primeiro, problema de fila, tá? E outra, não gera volume previsível o suficiente para os robôs atuarem intensivamente. No caso do mini contrato, isso gera. Tá? Porque o que acontece? A gente está falando de 80, 100 assinantes. Então, isso daí é o que estava assinando lá o meu robô. Mas tem um monte de gente que olhando na internet, é muito rápido. Teve um monte de gente que desenvolveu robôs iguais. E fazia exatamente a mesma coisa. E aí começou a ter congestão de fila. Tá? Então, até lembro que teve momentos, né, em que você tinha mais de 300 pessoas operando isso daí, e daquele lote que tinha comprando no WDO, tipo, 300 estavam operando essa mesma estratégia. E aí você sofre um processo de degradação, ou então, né, um processo de uma redução, né, cada vez maior de ganho. Tá? Ou seja, você tem uma impactância muito significativa. No caso da BOVA, como ele não é day trade, ele não tem essa impactância tão grande. Tá? Quando vier as opções semanais, né, corremos um risco de ter o quê?
até um pouco de impactância. Só que, o que acontece? Qualquer que seja o robô, ele tem que ter um período mínimo, o quê? De observação. O robô, assim, tem gente que acha que o robô é uma coisa mágica, que a inteligência artificial vem, já descobre o que você quer fazer e já vai te quebrar. Não. Quem te quebra é você mesmo. Você que ficou elaborando coisas para se quebrar. O que o robô ele precisa de pelo menos, né? Pelo menos, vamos dizer assim, em torno aí de uns 20 pregões para ele poder ter alguma noção do que está acontecendo. Só que tem uma coisa nas opções. As opções são séries temporais, que eles têm o quê? Uma degradação todos os dias. Então é muito mais difícil, tá, de ter uma atuação intensiva de robôs que invalidem a estratégia, que façam a degradação muito acelerada da estratégia. Agora, no mini dólar e no mini índice é diferente isso daí, porque ele é um contrato. Ele é um contrato cheio. Então, o mini dólar, por exemplo, quando ele começa a ganhar liquidez, o que acontece? Ele tem 20 pregões lá. Tá? Só que ele já é uma coisa meio recorrente. Ele pode pegar, por exemplo, o comportamento do mês anterior e dos meses anteriores, no 20º dia antes do vencimento, e estudar o comportamento dos players. Tá? No caso das opções, já não é tão simples. Por quê? A opção ela tem uma degradação muito rápida. Essas semanais, eu acho que quando vierem as semanais, eu acho que talvez isso daí até afaste os players de robô. Eu acho que até vai afastar. Porque como ele tem uma degradação muito rápida, fica difícil mesmo de mapear alguma estratégia em que ele possa ser recorrente. Tá? E ele precisa também do quê? Da contraparte. Né? Em geral, tá? A maioria, né, do pessoal que programa robô para operar opções, eles gostam de sair até 9 a 6 dias antes do vencimento. Entre 9 e 6 dias antes do vencimento, eles começam a cair fora. Tá? Porque começa a ter o seguinte, a opção, cada vez que ele chega mais perto do vencimento, ele ganha gama e perde delta. Tá? E na verdade não perde delta, ele perde, né, o efeito da vol. O efeito da vol vai perdendo e ele vai ganhando gama e vai ganhando delta. Então o que acontece? Quando você tem a volatilidade, ela começa a ter pouca interferência, não tem muita vantagem. Porque o que você ganha mesmo é que você consegue vender vol alta e comprar vol barata. E quando você chega mais perto do vencimento, a vol cara e a vol barata, a diferença é pequenininha. Isso é medido pelo Vega. O Vega vai diminuindo. Então, por isso, os robôs não interessam se operar. Então, eu acredito que quando chegar nas semanais, vai ser o domínio realmente das pessoas físicas. Ou seja, a vol vai aumentar. A vol vai aumentar. Vai ter mais gente comprando pozinho, provavelmente, porque vai ficar baratinho, né? Aquelas últimas semanas fica baratinho. Vai ter gente operando o quê? Estrango comprado, que também vai ter uma esperança matemática razoável, porque se você compra um estrango a 3 dias do vencimento, você tem mais chance de ganhar do que você comprando a 30 dias. Porque a 30 dias você está pagando muito caro, a 3 dias você está pagando barato, embora seja só para 3 dias. Mas qualquer espirrada para um lado ou para o outro, você tem Vega, você tem Delta e você tem Gama. A aceleração é brutal. Tá? Bom, copia aí, vamos apagar aí. Vamos tirar foto aí. Eu tirei. Tirar foto. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as travas diagonais, tá? As travas diagonais, elas têm talvez, né, duas finalidades, né, básicas, tá? Uma delas, tá, acho que talvez as duas sejam a mesma. Ele serve como dual, tá? Os dois assim, a gente chega lá, uma palestra só sobre trava diagonal, então a gente tem que falar de dual nele.
Vamos falar de dual. Então a trava diagonal ela é muito interessante, como eu falei. O cara está lá vendido, né? Trava diagonal. Bom, vamos só lembrar recentemente os operadores de gás, né, faz uns 2 anos, não acho que foi antes do Covid, quebraram. O que eles fizeram? Eles faziam uma trava diagonal que dava sempre certo. O gás tinha um índice de variação razoavelmente pequena. E aí o que eles faziam? Faziam o seguinte, olha. Eu vendo aqui, vamos supor, tá? Eu vendo aqui uma da A26 e compro uma da B27. Pronto. Fazia isso daqui. Tá? E acabava dando certo. Sabe o que acaba dando certo? Acaba dando certo porque o mercado, né, não estava, né, andando muito forte. Estava andando meio devagar, tá? Andando meio devagar, e aí, andando meio devagar, acaba aqui o quê? Acaba aqui ajudando. Porque é uma trava diagonal, o que acontece? Onde que você perde dinheiro? Se o mercado subir muito, tá? Então, quando estava 25, eles faziam essa operação. Estava 25, eu faço isso daqui. Estava dando certo, até que teve um dia que... Bom, é sempre a mesma história. Então, como é que foi essa história dessa vez? Estava começando a dar cada vez menos essa operação. Dava lá 20 centavos, 25 centavos de ganho e estava começando a dar cada vez menos ganho. O que o cara faz? Aumentou o lote. E adivinha o que aconteceu quando aumentou o lote? O mercado rasgou. O mercado rasgou e, né, você tem um delta estrutural aqui de um dólar. Tá? E o cara quebrou. E como lá nos Estados Unidos você não tinha taxa de juros praticamente na época, você não tinha o efeito, né, da taxa de juros que tem aqui no Brasil. Então os caras se arrebentaram feio. E o pior, isso daqui não estava com tanta liquidez. E aí na hora que o cara foi vender, tinha que ter que pagar esse cara caro porque estava gigante e teve que vender esse daqui, teoricamente, ele teria que pagar no máximo $1. Na verdade, fazendo as contas de volta, 75 centavos mais ou menos. Só que não dá, tinha que zerar pagando 1,10, 1,20 se quebraram. Então a trava diagonal tem esse perigo, tá? Até teve lá, aqui no Brasil, até mais recentemente, tem sempre aquele pessoal que fala assim, aprenda a operar sem colocar dinheiro. Isso é balela. Você está colocando risco aí na trava diagonal. Então a trava diagonal, sozinha, não é estratégia. Sozinha não é estratégia, tá? Vamos ver por que não seria estratégia. Então vamos lá. Menos A25, A26 mais B27. Tá certo? Então vamos supor que seja na Petro. Tá? Quanto que é a rolagem da Petro na linha d'água? 70 centavos. 60 centavos. Então quer dizer que isso daqui, você tem o quê? Uma rolagem, tá, máxima de o quê? 70 centavos. E o delta estrutural de quanto que é? É de -1, então não vale a pena essa operação. Não vale a pena. Tá? Com certeza não vale a pena. Tá? A menos que você tenha muita fé que o negócio vai cair. Tá? Então, ele não vale a pena no mensal. No semanal já é diferente. Então, se por exemplo tiver, esse aqui é mensal, tá bom? No semanal já é diferente. Porque se eu conseguir rolar pela metade disso, por exemplo, tá, então vamos lá. Então eu posso vender o quê? Menos A26, tá? Da primeira semana. Eu posso rolar para quem? Menos A26 da segunda semana, não é? Eu posso rolar para menos A3 da A26 da terceira semana. Menos A26 da quarta semana. Ou então, finalmente, da terceira para a quarta semana, eu rolo aqui para B27. Então, aí começa a fazer sentido. Então veja aqui, como eu falei, algumas operações que não davam certo começam a poder dar certo em situações em que você tem uma mudança de temporalidade aqui. Então você tem um fracionamento aqui. Então no semanal pode ser que dê certo, mas ainda assim a trava diagonal eu não recomendo. Tá? Eu posso recomendar uma trava diagonal como um conceito dual. Como dual tudo bem, tá? Como dual eu até aceito, né? Então, no caso da Ambev, por exemplo, vamos supor que você comprou aqui, olha, Ambev, Ambev 3. Tá? Você foi lá e comprou, né? Comprou lá comprou aqui 10 quilos da P160, tá? Para 2025. E vendeu aqui 20 quilos, né? 20 quilos da
T150, por exemplo. Você fez isso daqui. Aí, nesse caso, acho que faz sentido. Mas não com 20 quilos, tá bom? Vender talvez 10 quilos, tá bom? Vender 10 quilos da H150 e comprar 10 quilos da H, né, I155. Aí, nesse caso, eu acho que faz bastante sentido. Então, como estrutura complementar, eu acho que faz sentido. Mas montar, né, como trade, eu acho que não faz muito sentido. Acho que não faz muito sentido. Montar como trade, não. Agora, como complemento, sim. Como complemento operacional. Se quiser, pode até fazer com 20 quilos, tudo bem. Só que aí você corre mais risco, né? Você tem um delta histórico, você pode até fazer com 20 quilos, não tem problema. Porque a Ambev, ela permite você fazer isso daqui apenas com 50 centavos de diferença. Tá? E se você pegar e ver quanto que custa a Ambev na linha ATM, você vê que ele tem uma rolagem razoável na linha ATM. Chega a 25, 28 centavos, né? Mas aqui, em todo caso, você tem um risco aqui. Agora, montar ele assim, sem... como se não houvesse amanhã, montar como trade, eu não acho muito legal, não. Eu não acho muito legal montar como trade. Tá certo? Né? No caso da BOVA, ela está vendido, por exemplo, na T115. A BOVA está 114, na T115. E você quiser vender a H115, olha, até faz um sentido, tá? Mas aqui, compra uma coisa perto, tá? Compra aqui, olha, uma da I118. Compra uma pertinho, tá certo? E não faça com o lote todo. Não faça com o lote todo, não com o lote todo, tá bom? Faz aí com a metade, vai. Com a metade, tá certo? A não ser que você tenha muita put vendida e não tenha call vendida, tá? Mas aqui, acho que fazer aqui, nessa operação aqui, se isso aqui for de cada 2 da T100, você pode fazer com um aqui. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena porque aí você consegue, né, ter aí pelo menos, né, um valor residual aqui, né? É porque, olha só, né, antigamente a gente fazia operações com ativos na faixa de R$40, 40 e poucos reais, e ganhava R$1 na maioria das operações. Borboleta, trava horizontal de linha, né? E hoje, né, você faz operações com ativo de 100 e poucos reais e ganha 1,20, 1,30. Quer dizer, espremeu bastante, né, o range de ganho. Tá? Então, por conta disso, a gente tem que tentar sempre maximizar o nosso potencial de ganho. A maximização do potencial de ganho. As travas diagonais, elas não são muito bem vistas, né? Pelo histórico, principalmente porque, como isso aqui praticamente não chama margem, há uma tendência muito grande do pessoal que aumentar muito a exposição. E aí é nesse aumento que se dá um grande problema. Tá? Quase sempre, né, parece que o mercado ele tem meio que não digo uma forma, mas o mercado ele engana muito a gente. Né? Nós ficamos assim muito vidrados, né? Principalmente o quê? Com o mercado que você pensa assim, nossa, isso daqui vai dar certo, eu posso aumentar. Então você vai acertando isso daqui, ele acaba dando certo muitas vezes, principalmente para o mercado estacionário. Mas quando ele rasga, meu Deus, aí a coisa fica feia. Tá? Então a trava diagonal nós vamos utilizar quando? Quando nós tivermos, né, tivermos operações em que você já tem uma put vendida, você pode fazer uma trava diagonal com call. Tá? Também é possível fazer trava diagonal com put. Tá? Put também é possível. Então, a trava diagonal com put, você vai fazer, né, quando você também tiver uma call vendida. Tá? Não é, talvez, as melhores operações. Eu prefiro fazer um busto horizontal. Mas suponha que você tenha a seguinte situação. Você está vendido aqui numa da H105. Né? E o mercado caiu. O mercado já caiu. O mercado já caiu. Tá certo? O mercado já caiu e você... eu acho que não vai mais. Tá? Então o mercado já caiu, por exemplo, e foi lá para um 108, por exemplo. O mercado já caiu. Então, o que você poderia fazer? Vender aqui uma da T110, vai estar mais ou menos o quê? 2,70, 2,80, e pegar o dinheiro e comprar uma opção longa do 105.
Tá? Só que aqui a T é de 2023, tá bom? Tá? Não vai dar para comprar uma muito longa não. Talvez no máximo aí, talvez uns 6 meses para frente, tá bom? Uma da P 105. Tá? Para 2024, tá bom? Acho que dá para isso aí, acho que dá para comprar. Então aí faz sentido essa trava diagonal. E se o mercado subir, o que acontece com esse cara aqui? Acaba virando pó. E caso o mercado caia, né, esse começa a virar pó, esse cara vai ter o quê? Vai ainda ter um valor residual bom. Né, porque ele chegar perto de 105, ele vai ter um valor residual bom. E aí talvez aqui você consiga sair no 0 a 0 aqui. Tá? O melhor mesmo é que se ele viesse perto aqui de 110, esse aqui virasse pó, eu ficasse com esse cara de graça e esse cara aqui ele vai estar valendo 5 e pouquinho, eu rolo reduzindo ele. Mas a trava diagonal, em praticamente todas as instâncias, a gente pode dizer o seguinte, a trava diagonal vale a pena quando você já tem o quê? Uma exposição ao risco. Quando você não tem uma exposição ao risco, né, de call ou de put, a trava diagonal como trade, ela é muito ruim. Ela é muito ruim, tá? Quer dizer, ela é boa se você acertar, né? Se você errar, você sangra e o ruim é que você tem uma tendência das pessoas pegarem essas operações e aumentar quando vem contra. Toda operação que você não paga ou que você recebe alguma coisa, tem uma tendência do cara aumentar quando vem contra. Tá? E se ele vem contra, você vai aumentando e vai piorando, vai chegar uma... Dificilmente você vai ser estopado numa trava diagonal, porque ela chama muita pouca margem, mas o resultado na saída é um resultado brutal quando vem contra. Né? Então só faça a trava diagonal quando? Quando você tiver, tá, uma operação, você já tiver uma operação que exige que você faça hedge. Então a trava diagonal com hedge dual eu acho que vale a pena. Tá? Bom, e aí caso o mercado venha, né, realmente com dê liquidez para as opções semanais, muita coisa muda. Muita coisa acaba mudando. Tá? A previsão é que você tenha mais ou menos um ganho de dobro, né, de dobro do que você tem atualmente fazendo rolagem semanal. Tá? Então isso aqui é uma previsão. Tá? Uma previsão. Vamos supor que a rolagem mensal seja de X, vai? Né? A rolagem semanal vai ser X sobre 2, mais ou menos. Mais ou menos. Mas muito provavelmente não vai ser assim, vai ser melhor. Então vamos lá. Problema do comportamento da rolagem mensal. Bom, você sabe que é uma vez por mês. E aí você tem uma oportunidade de estar rolando a put. Você vai acabar rolando. Sabe por que você vai acabar rolando? Porque se aquilo der errado, você só tem que esperar mais um mês para fazer a rolagem. Então seu nível de ansiedade aumenta. Mas a gente sabe que a put, embora a gente tenha que pagar para rolar em algumas situações, quanto mais perto do vencimento tiver meio AT, é melhor você esperar até o final. Tá? Então, isso daí é uma coisa que realmente é uma coisa que a gente tem que controlar essa ansiedade. Tem que levar até o final mesmo. Quanto mais perto do final, melhor é o seu ganho. Vão ter outras questões aí que vão ser muito interessantes. Qual que é o sonho de quem vende um straddle? Então, atualmente, eu vendi uma da A28 e vendi uma da M28 lá da Petrobras. Então, qual que é o meu sonho? O meu sonho é que no mês X esteja acima do 28, tá certo? E no outro mês ele esteja abaixo do 28, não é isso? Esse é o meu sonho. Porque aí eu embolso os dois prêmios, não importa o que eu fiz com o dinheiro, se eu comprei call longa, put longa, quer dizer, se num mês pozinhar um e num mês pozinhar outro, é ótimo. Mas eu tenho que esperar um mês, né? Não, 2 meses, né? Tá. E quando um desses caras pozinhar, mesmo que seja essa situação aqui, eu vou ter que esperar o mês que vem para poder fazer novamente o ajuste para ver se realmente ele pozinhou. No caso do semanal, não. Vamos supor que aqui aconteceu o seguinte, aconteceu isso daqui, né? Estava acima do 28. Então, vamos lá, ficou acima do 28. Então sobrou a A28. Então o que eu faria? Eu rolo isso daqui para onde?
para a primeira semana do B do 28, não é isso? Ah, já que virou pó, né? Eu rolo uma semana só esse cara aqui. Eu tô de boa. Se na semana que vem vier abaixo do 28, eu já tô feliz. Eu não preciso esperar um mês. Eu posso esperar somente uma semana e torcer. Fica até mais fácil. Fica até mais fácil isso daí, tá? E também existe a seguinte possibilidade também. Como ele é semanal, naquela última semana, a vol, em geral, naquela última semana, a previsão, se você pegar hoje, né? Você pega hoje lá, é só você pegar, né? Tá faltando mais uns 4, 5 dias para o vencimento. Se você pegar as opções, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui ele estava aqui no 28,50. Provavelmente, se você pegar, tiver no 28,50, você consegue comprar de volta essas A28, pôs em AM28 e vender um straddle no 28,50 ou no 29 com uma grande redução. Tá? Com uma grande redução. Então, é possível de fazer isso daí com uma grande redução. Tá? Então, isso daí vai ajudar bastante, né? Quem tem posições de rolagem, tá? E vai até encorajar as pessoas a venderem o quê? Opções ATM. Porque na opção ATM, se você vender call e put ATM, então vamos lá. Se você comprar put longa, você vendeu call e put ATM. Comprou uma put longa, a nossa put longa não precisa ser mais de 2 anos. Então no passado a gente fazia o quê? Vendia call e put de 1 mês e pouquinho, comprava uma call ou put de 2 anos, ou uma put de 2 anos, né? Vai mudar isso daí. Eu vou vender call e put na linha do dinheiro, né, faltando 1 semana e meia, 2 semanas. Então vamos lá. Quando a gente pensa em um ano é quanto tempo? São 24 meses, né? Não, 2 anos são 24 meses. Então a gente comprava uma opção de 24 meses lá para frente. E nós tínhamos o ajuste de contas quando? Todo mês. Agora vai mudar. Nós vamos ter o ajuste de contas semanal. E você comprando uma put de 6 meses, tem o mesmo efeito. Porque 6 meses está quanto? Né? 24 vezes uma semana. Então isso vai mudar bastante a dinâmica. É capaz que as pessoas até abandonem as opções de 2 anos. Porque talvez vá valer mais a pena você reduzir o seu ciclo operacional para que você vai girar mais, você vai girar com muito mais eficiência e menos risco. Eu acho que esperar um mês, tá, é bem complicado. Porque pela volatilidade, quanto maior é a volatilidade, menor é a nossa capacidade de avaliar o intervalo onde ele vai chegar. Então talvez seja melhor você... Por que a gente vende ATM? Porque ATM você sabe que nos dois vai virar pó. Quer dizer, entre aspas, já entra ganhando dinheiro. Já entra ganhando, tá certo? Então, se você pegar e operar sempre as ATMs, você começa o quê? Você já meio que entra ganhando, quer dizer, entra ganhando numas, né? Sabe, se estiver acima você vai ganhar e um pouquinho abaixo você vai ganhar. Então, isso daí vai mudar completamente a nossa dinâmica. Tá? Os instrumentos vão mudando, a nossa dinâmica vai mudando. Talvez aconteça o seguinte, talvez acontecer uma contaminação de volatilidade, fazendo com que as vols de 2, do segundo e terceiro mês fiquem muito, muito altas. Aí vai surgir mais oportunidades. Talvez seja mais negócio você vender a opção de 2 meses ou de 1 mês, que vai ter uma vol mais alta, e comprar de 1 ano, por exemplo. A gente não sabe como vai ficar a curva de volatilidade. Tá? Então vamos falar, aqui é o ATM, né? Tá certo? ATM. Tá? Aqui é o mensal, tá? Vamos pegar aqui a vol, né? Em relação, tá? Vamos pegar aqui a volatilidade em relação aos vencimentos, tá? Então, vamos pegar aqui em relação aos vencimentos. A gente não sabe. Então vamos lá. O primeiro vencimento, tá? E aqui os vencimentos semanais. A gente não sabe como vai estar essa vol. Atualmente é mais ou menos assim. Tá? A vol, né, aqui é alta e ele vai caindo um pouquinho e depois fica mais ou menos estável. Essa é a vol. Então a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Aqui a gente não sabe. A gente espera, né, é esperado que essa vol aqui seja mais alta. Mas também pode ocorrer o seguinte fenômeno, de ter uma contaminação aqui e puxar essa vol aqui para cima. Se essa vol puxar para cima por conta da existência desses caras aqui, o que vai acontecer? E esse aqui, se não tiver, vai compensar você fazer o quê? O mensal, tá certo?
um mês, aqui 2 anos, por exemplo. Vai continuar valendo a pena você fazer o mensal com 2 anos, só que com uma vantagem maior. Por isso que eu acho que talvez seja muito cedo, mas muito cedo mesmo, de nós chegarmos e tirarmos conclusões. Olha, é assim que vai funcionar. Então, o que nós podemos fazer é traçar algum cenário e a gente se preparar. Então, pode acontecer 2 coisas com essa volta. Pode ficar na mesma, pode aumentar ou pode diminuir. Eu acho que ou fica na mesma ou aumenta. Essa vol longa aqui vai se manter ou pode até cair um pouquinho. A vol longa. Tá? Agora, essas vols curtas vai depender. E se essa vol curta for baixa? Eu duvido. Tá? Em todos os mercados, em todos os ativos americanos, SPXL, TQQQ, VIX, todos esses daí, quando vieram as semanais, as voltas semanais foram muito mais altas que a volta mensal. Então, mais ou menos isso que eu espero. Que a volta semanal seja alta, bem mais alta do que a mensal. Se a mensal vai subir ou não, aí é um mistério. E eu acredito que vai subir. Tá? Eu acredito que vai subir e somente a partir do terceiro mês, 2 meses, e a partir do terceiro mês é que a vol não vai se alterar. Isso deve subir um pouquinho, tá? Acho que não tanto, né? Não tanto. Tá? Então vamos pegar aqui, né? Talvez a nova vol seja assim. Tá? Então isso aqui seria assim, só que isso vai interferir. Então provavelmente a nova vol vai ser talvez assim e aqui vai continuar igual. Então você vai ter um deslocamento de volatilidade para cima do primeiro e do segundo mês. A partir do terceiro mês acho que fica na mesma. Tá? Aqui a gente não sabe, pode ser até que caia um pouquinho, mas vai ser pouca coisa. Então se isso acontecer, vender, mexer nisso daqui vai valer a pena. Mas caso a gente faça isso daqui, venda essa daqui de uma semana e pouquinho, vai compensar você comprar pelo menos essa do segundo mês ou essa do terceiro mês. Comprar do primeiro mês talvez não seja um grande negócio. Não seja um grande negócio, tá? Eu acredito que talvez as melhores, talvez uma das boas operações seja o quê? Entre a quinta e a terceira semana. Comprar o da quinta semana e vender o da terceira semana. Eu acredito que essa pode ser aí talvez uma das melhores operações, em que você tem uma relação de retorno muito boa. Então isso que nós estamos vendo de comprar, fazer uma fly escalena de um mês, né? Um mês de diferença, pode ser, e mais interessante, talvez fazer de 2 semanas e até aumentar o quê? O delta. Em vez de fazer de 2 reais, você pode fazer até de 3 reais se for para da quinta para a terceira semana. Tá? Então, a gente vai ter que aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, né? Ver o que a Bolsa vai nos... como é que ela vai nos premiar, né, com essas operações. Tá? Eu acredito, tá, que vai dar certo o negócio. Eu acredito que vai dar certo. Eu não acredito que possa ocorrer uma situação em que, poxa vida, a Bolsa não colabore, as corretoras não colaborem. Não, eu acho que vai dar certo isso daí. Eu acho que vai dar certo, né? E já começa quem já tem um contato mais próximo ao assessor, já pega e começa a cobrar, né? Como é que vocês vão fazer com as opções semanais? Tá? E se o cara falar assim, não, a gente não tem nada previsto, olha, tem nada previsto, já estou procurando para a corretora. Porque não, seria um absurdo, né, não ter essas operações, né, disponíveis, né, sendo que ele vai criar um universo completamente diferente de operação. Né, e um universo melhor, né? Isso que é mais importante. Bom, então, isso aí, né, gente? Vamos copiar aí, tirar foto, tá? E temos que estudar para vencer o mercado, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Ufa! Estudar aí para vencer o mercado. Bom, gente, obrigado aí pela audiência, tá certo, né? Depois a gente vai subir aí nós vamos subir aí os melhores momentos, né? Quando tem só a parte aí da teoria, tá? E é isso aí, né? Vencer o mercado, gente.